Bom dia a todos, meus amigos. Estamos começando agora mais um Minuto Tributário, nesta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, para trazer para vocês as notícias de última hora do direito tributário, que ocorreram na data de ontem e de hoje, e o que é que tem de mais importante. Lembrando para vocês que todo esse nosso quadro, o áudio, ele é exportado para o podcast, o TextCast, que se encontra hoje no Spotify. Então, quem quiser aí ter acesso, fique bem à vontade de entrar aí no podcast do meu amigo Lucas Braga. Vamos, sem mais delongas, começar e trazer tema de direito tributário para vocês. Não são tantos que ocorreram de terça-feira até agora, mas reputo este em específico, que está aqui embaixo, ser o mais importante, que trata ali de uma possível modulação dos efeitos que pode ou não ocorrer no STF sobre o tema da tributação do texto constitucional de férias. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o que é o texto de férias, que é uma verba que integra ali o patrimônio do empregado, que é transferido da empresa para o empregado, quando esse entra em gozo de férias. Essa quantia que é paga, que é justamente um terço da sua remuneração, obviamente aqui tudo a grosso modo, sem entrar em muito específico sobre esse tema, mas toda essa quantia que é paga, ela ingressa ao patrimônio do empregado, porém, o empregador ele lança na sua folha de remuneração essa determinada rubrica. Na folha de remuneração do empregador, por óbvio, para as empresas que estão no lucro real e no lucro presumido, essa quantia informada na folha, ela integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, bem como outros tributos que ali incidiam. Basicamente, a alíquota da CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, é de 20%, em regra, e incide, além disso, 5,8%, que é de contribuições destinadas aos terceiros, e pode variar ali a alíquota do RAT, mas vamos colocar uma alíquota média aqui de 2%. Ao todo, a gente está falando em cerca de 28% de tributação sobre a folha de remuneração, a folha de funcionários ali. Obviamente, nem todas as rubricas ali estão dentro da base de cálculo dessas contribuições, porém, a empresa paga 28% de tributos sobre a sua folha, excluindo algumas verbas. Esses 28%, vamos supor que seja 100 mil reais a minha folha, pagando 28% significa que eu vou ter que, para ter 100 mil reais de funcionário, pagar 28 mil além dos 100 ao fisco. Os 100 serão destinados ao empregado. Desses 100 mil, eu vou deduzir algumas contribuições e tributos que são da minha responsabilidade, mas eles são de característica que tem como contribuinte o empregado. Eu, empresa, sou apenas um responsável, recolhendo aquela quantia, que é de imposto de renda retido na fonte e de contribuição previdenciária do empregado, e também FGTS, que não é um tributo, mas também eu faço essa dedução. E eu, empresa, recolho, além dessa quantia, que é do empregado, mais 28 mil aos cofres públicos se eu tiver uma folha de 100 mil, levando em consideração toda essa tributação. A folha é composta por diversas rubricas. Ali você pode estar falando de férias, de salário normal, de bônus, de vale transporte, auxílio alimentação, brinde. Existe uma série de rubricas e dentre essas rubricas existem o terço constitucional de férias, que é uma quantia que você, como eu já falei, paga ao empregado. Esse terço constitucional de férias, pessoal, muito se discutiu por muito tempo, até chegar ao STF, sobre a constitucionalidade e a legalidade dessa cobrança, porque todos nós víamos como uma verba de caráter indenizatório e, por assim ser, ela não deveria incidir com base na legislação da contribuição previdenciária patronal, a 8.212, salvo engano, não deveria incidir essas contribuições, que eu já falei. Essa é uma discussão que, no âmbito legal, o contribuinte levou vantagem no STJ, ou seja, teve o ganho aí durante muito tempo, porém chegou no STF no final de 2019, em específico, se eu não me engano, no final de 2020, acho que salvo engano, agosto de 2020, e os contribuintes acabaram tendo uma reversão do entendimento, tá?
Então, ou seja, muitos contribuintes, com base no entendimento do STJ, tiveram trânsito em julgado da ação. Alguns tiveram processo sobrestado até o julgamento desse recurso em repercussão geral pelo Supremo. Mas ressalto que até 2018, o Supremo tinha o entendimento de que a discussão era infraconstitucional. E, salvo engano, em 2016 ou 2017, o STJ fixou o entendimento de repetitivo, ou seja, em sede ampliativa para todos os contribuintes que tinham processo em curso, que era indevida, era ilegal a incidência desses tributos sobre o texto constitucional. Por isso, muitos contribuintes acabaram ganhando nessa janela até 2018 e após 2018, os processos ficaram suspensos no STF. O STF reverteu o entendimento do STJ em desfavor dos contribuintes e, além disso, hoje, o que é que os contribuintes passaram a levar para o STF? Vamos modular os efeitos dessa decisão. Por que isso? Para evitar uma perda grande àqueles contribuintes que tiveram, por exemplo, fizeram alterações na via administrativa, na sua própria contabilidade, sem um trânsito em julgado, bem como outras discussões que existem no âmbito dos tribunais e na via administrativa sobre a repercussão que essa decisão vai ter. Se ela consegue reverter o trânsito, a ação judicial já transitada de julgado, ou seja, o título judicial transitado de julgado ou não, ou se necessita de uma ação rescisória. Vamos ver a repercussão desse tema julgado pelo STF naqueles contribuintes que fizeram retificações e pedidos de restituição no passado, ou seja, fizeram a movimentação contábil de ofício, por conta própria, sem propor ações judiciais. E estima-se que uma elevada quantia está girando em torno dessa discussão. O RE da discussão é o 107.2485, tá bom? É esse aí que está aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver direito. E o julgamento, como eu falei, foi em agosto de 2020, que teve essa reversão de entendimento do STJ. A repercussão dessa ação é de 100 bilhões e os contribuintes passaram a levar para o STJ a modulação dos efeitos, que assim como eu falei no nosso episódio de número 5 e de número 6, quando a gente falou lá da modulação dos efeitos da ação da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, que o STF, lembrando que naquela situação o STF ele modulou os efeitos da data do julgamento da inconstitucionalidade do PIS/COFINS sobre o ICMS, que foi 15 de março de 2017, e resguardando as ações judiciais anteriores a essa data. O Supremo, na ocasião da exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS, ele modulou os efeitos, dizendo que as ações judiciais em curso anteriores a essa data recuperariam 5 anos e as posteriores elas não conseguiriam recuperar 5 anos, recuperariam até 15 de março de 2017, tá bom? Resguardou o direito do fisco e a pauta naquela situação da maioria dos votos que prevaleceram foi justamente no sentido de que, olha, no caso da exclusão do ICMS das bases, do PIS e da COFINS, o STJ tinha um entendimento em desfavor do contribuinte. Eis que o STF reverteu a decisão, a princípio em 2014 e depois confirmada em 2017. E essa mudança jurisprudencial e o rombo possível nos cofres públicos acabaram por ser objeto ali de gerar essa modulação dos efeitos na ação da exclusão do ICMS, das bases do PIS e da COFINS. E o que é que os contribuintes esperam, de acordo com aquela notícia que eu mostrei para vocês no início dessa apresentação, que é do valor econômico. Os contribuintes esperam que, assim como ocorreu naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal venha modular os efeitos dessa decisão que reverteu o entendimento do STJ no sentido desfavorável aos contribuintes, que deve se incidir contribuição previdenciária patronal, por sua vez também as outras contribuições que eu já falei, que é 5,8% de terceiros, 20% de CPP, que é a contribuição patronal, e aqui a gente levou uma alíquota média de 2% de RAT, tá bom? Essa constitucionalidade ela afetou os contribuintes, como eu já expliquei para vocês, e a modulação dos efeitos pode resguardar aí ao todo a ABAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Tributaristas, estimou ali em torno de 100 bilhões de reais a título de repercussão pela modulação ou não modulação dos efeitos. Como a gente fala aqui em Pernambuco, vamos ver se o pau que deu em Chico vai dar em Francisco
dessa vez, vamos ver se o STF utilizará a mesma lógica que utilizou na exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS para este caso. Os contribuintes aguardam ansiosamente isso. E é importante, como já falei, que nesse caso existia nota da PGFN dispensando recursos extraordinários, ao tanto que ele já tinha entendido que a discussão toda seria em torno do STJ, porém conseguiu ali, certamente por uma mudança da composição do Supremo, tornar constitucional este tema e levar isso para debate no Supremo. O placar da modulação dos efeitos, e esse é o último ponto que eu vou falar com vocês, já iniciou o julgamento. Esse julgamento teve pedido de destaque do ministro Fux, tá bom? E acreditava-se que para formar o placar da modulação dos efeitos seria formado em maioria simples, ou seja, com apenas 6 ministros votando em favor da modulação, em vez de ser 8, tá bom? Que é o que hoje é exigido, né, pela lei da ADIM. A ADIM trata da inconstitucionalidade, julgamento de inconstitucionalidade de norma. Em um caso, em 2019, o Supremo disse que quando for para modular os efeitos em declarações de constitucionalidade, em vez de se aplicar a maioria qualificada de 8, que seria 2/3 da composição do Supremo, mais 8 ministros, se aplicaria a maioria simples de 6 ministros apenas para modular os efeitos de julgamentos sobre a constitucionalidade de normas. Sobre a inconstitucionalidade, quando a ação é em controle concreto, ou seja, quando se julga RE, em vez de ser a DIN, a DPF, dentre outras ações genéricas e abstratas, esse julgamento concreto o Supremo ainda deve discutir sobre as questões quando se julgar inconstitucional em sede concreta e também pode revisitar por meio dessa ação, e talvez seja isso que Fux vai trazer nesse seu pedido de destaque, acerca da maioria qualificada, ou seja, dos 8 votos necessários para a modulação dos efeitos, ou a maioria simples, dos 6 votos, que é a metade mais um do Supremo Tribunal Federal, para fins de modulação dos efeitos, quando se trata de constitucionalidade de norma, desde que preenchidos os pressupostos para a modulação dos efeitos. Essa é a pauta da vez e é o que a gente hoje está aguardando ansiosamente, tá bom? E certamente vai repercutir muito para o futuro. O outro ponto que eu trouxe para vocês foi um artigo publicado pela Ludmila Mara Monteiro, que é uma colunista também do Conju. Ela publicou sobre a isenção do IR sobre resgates de previdência privada de portadores de moléstia grave. Como vocês sabem, portadores de moléstia grave, desde que aposentados, eles têm os proventos de aposentadoria isentos, previsto em legislação federal. Essa isenção de imposto de renda, tá bom? E hoje, essa análise que ela fez, por isso que eu trago para vocês, que é muito interessante, ela faz toda a análise do CARF acerca da isenção, da extensão da isenção para a previdência privada, tá bom? Hoje em dia, muito se discute se cabe aquelas verbas que são recebidas pelo aposentado a título de previdência privada a mesma isenção de imposto de renda que hoje ele tem na previdência pública, tá bom? Esse é um ponto importantíssimo. Foi uma análise muito bem feita que eu trago aqui para vocês e deixo aqui, obviamente, meu elogio ao artigo publicado e fiquem à vontade para analisar lá como o CARF se posiciona. E hoje em dia todo o desenho que ela constrói é justamente no sentido de que deve ser estendido no âmbito administrativo o entendimento de que a isenção concedida, comprovada por laudo oficial e comprovada a moléstia grave por laudo oficial e comprovada a aposentadoria, pode ser estendida para os planos PGBL, tá bom? Também acerca da aposentadoria privada. E a repercussão disso para algumas aposentadorias privadas e recebimento dessas pessoas físicas é bastante elevada, tá? A execução invertida no cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Esse é um tema muito interessante também. O cumprimento de sentença contra a fazenda pública que ocorreu em juizado especial federal, me parece que o STJ aplicou o entendimento de que o STF, perdão, em ADPF, tá? Justamente na DPF 219, aplicou o entendimento de que, neste caso, o contribuinte pode pedir para o fisco juntar a memória de cálculos, tá certo? Acerca do valor que ele obteve no ganho da ação. Por exemplo,
uma ação de imposto de renda, de isenção de imposto de renda sobre meus proventos de aposentadoria. Eventualmente eu não tenho condição técnica de fazer este cálculo e pelo princípio do acesso à justiça, eu poderia pedir para a União juntar, após o êxito da minha ação judicial, a memória de cálculo, a qual, se eu concordar, eu conseguiria já emitir o RPV sem nenhum problema, não precisando a parte apresentar essa memória de cálculo, que pode ali gerar um óbice ao acesso à justiça, tá bom? Então, nessa ADPF, o Supremo julgou que era constitucional os preceitos fundamentais formulados por meio de decisões judiciais, no sentido de que a União tem que apresentar essa memória de cálculo, tá? Sob pena de óbice ao acesso à justiça. Por fim, o último ponto que eu vou mostrar para vocês é que o STJ afastou a multa de 75% nas situações em que o contribuinte não faz a denúncia espontânea, ou seja, ele acaba pagando o tributo após o início da fiscalização. Vamos dizer, o caso concreto é justamente a venda de um veículo BMW com ganho de capital. Passado um ano do ganho de capital, o contribuinte foi fiscalizado e até 20 dias dessa fiscalização, com base no artigo 64 da Lei 9430, se não me engano, o contribuinte realizou o pagamento apenas com os juros moratórios e a multa moratória, que é de 20%, em vez e evitando assim a multa, que é a multa de penal ali, é uma multa penal pelo descumprimento ali de uma obrigação principal de 75%, tá bom? Essa é uma decisão também importante, a decisão da segunda turma do STJ não é ampliativa, ou seja, os fiscos ainda continuarão, o fisco federal no caso, continuará realizando esse tipo de autuação, mas é bom a gente ficar atento que eventualmente isso aí pode ser utilizado a título de defesa, tanto no âmbito administrativo, se assim o CAF passar a entender, de acordo com o STJ, já que essa decisão representa um bom fundamento, tá bom? E dá força ao fundamento do contribuinte, como também, eventualmente, na esfera judicial, que é o que ocorreu nesse caso, aqui se trata de uma execução fiscal. E assim encerramos, pessoal, mais um Minuto Tributário. Agradeço aqui o tempo de vocês. Forte abraço, bom final de semana a todos, tá bom?